Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Cauê Alberto, hoje estou aqui com vocês para a gente fazer mais uma resolução comentada. Essa questão é a questão número 6 da prova do Revalida do INEP da edição de 2021. Temos aqui uma questão bastante interessante aí dentro do bloco de ginecologia e obstetrícia. Vamos lá então. Temos aqui um adolescente, 16 anos de idade, com amenorreia primária, sem outras queixas. Ao exame físico foi constatada a ausência de canal vaginal. Na ultrassonografia pélvica mostrou ausência de útero. Cariótipo 46XX. Qual dos seguintes achados é esperado encontrar nessa paciente? Vamos lá, tem aqui algumas informações bastante interessantes para a gente poder aí fazer essa diferenciação. A amenorreia primária, então foi já nos dado que é uma amenorreia primária e ele deixou bem claro aqui que sem outras queixas. Isso vai ajudar muito a gente no diagnóstico. Uma outra informação muito importante é que essa paciente ela tem ausência de canal vaginal e também ausência de útero. Além disso, foi nos dado aqui em relação ao cariótipo 46XX. Legal, então aqui temos as informações realmente mais relevantes que já vai nos ajudar e muito para poder fazer o diagnóstico diferencial. Vamos lembrar um pouquinho sobre a amenorreia primária e a amenorreia secundária. A amenorreia primária é quando a mulher não teve nenhum episódio de menstruação. Tá? Então, no caso dessa menina, 16 anos de idade, nunca menstruou. Então, ela tem uma amenorreia primária. A gente tem aí diferentes etiologias para a amenorreia primária. E a amenorreia secundária, quando a mulher ela teve sim a menarca e depois de um determinado período, pode ter sido anos, décadas, ela parou de menstruar de forma anormal, de forma patológica, aí a gente pode considerar como uma amenorreia secundária. Vamos lá. Vamos aqui então pegar o fluxograma de investigação diagnóstica de uma amenorreia primária. Esse fluxograma é de acordo com a apostila de amenorreia da Febrasgo, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Vou deixar para vocês aqui embaixo no link, na descrição do vídeo no YouTube. Vejam aí depois, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a amenorreia primária e secundária. Vamos lá, de acordo com o fluxograma, nós temos o seguinte: paciente com amenorreia primária e fenótipo feminino. A investigação inicial ela deve ser feita a partir de 4 itens. Primeiro, dosagem do FSH, o folículo estimulante, exame físico, exame ginecológico, no caso, aqui vamos colocar entre parênteses, ultrassom, mais o cariótipo. Então, de acordo com a divisão aqui do fluxograma, primeira coisa é a gente fazer essa diferenciação. Essa paciente ela tem útero ou não tem útero? No caso da nossa paciente, ela não tem útero, ela tem uma ausência do canal vaginal e também ausência de útero. A segunda coisa, muito importante, é em relação ao FSH. Na paciente que não tem útero, o FSH vai ser normal, tá? Então, folículo estimulante. O que vai nos ajudar bastante aqui para a gente fazer a diferenciação? É em relação ao cariótipo, se é 46XX ou se é 46XY. O que nós temos? Numa paciente 46XX, a gente vai falar que essa paciente tem como etiologia a malformação mulleriana. Se for 46XY, a gente vai pensar em insensibilidade androgênica. Tá legal? Então, fica aqui para vocês. Vou deixar na descrição, então vocês podem olhar com mais calma caso vocês queiram esses fluxogramas. Aqui, rapidamente, não é a abordagem da questão, mas aqui nós temos também a racionalização da investigação diagnóstica da amenorreia secundária. Pode ser devido a uma hiperprolactinemia com diferentes causas, tais como um adenoma secundário a drogas, o hipotiroidismo, idiopática, insuficiência renal. O paciente ela pode ter uma anovulação crônica devido a uma síndrome do ovário policístico, uma doença crônica, obesidade. O paciente pode ter uma insuficiência ovariana prematura, até mesmo a menopausa. E a disfunção hipotalâmica hipofisária. Além disso, para a gente fazer o diagnóstico diferencial, também pode ocorrer aí defeitos estruturais, tais como a síndrome de Asherman, a destruição do endométrio.
Tá? Então, como vocês podem ver, a gente tem diferentes etiologias, tanto para a amenorreia primária quanto para a amenorreia secundária. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Os examinadores gostam de colocar isso aqui para a gente fazer diagnóstico diferencial. E, normalmente, ele pede para a gente diferenciar realmente a doença. Já caiu algumas vezes no INEP lá para a gente saber se era Sheehan, se era Asherman, se era Rokitansky. Tá? Então, o INEP em especial ele gosta de colocar ali o nome da doença para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial. Nessa questão foi um pouquinho diferente, ele colocou aqui alguns itens para a gente poder avaliar. Vamos lá. Então, lembrando que a gente tem a malformação mulleriana, de acordo com todas as informações que nos foi dada. Então, a gente vai fechar aí como a síndrome de Rokitansky. Tá? Então, isso daqui a gente vai caracterizar como a síndrome de Rokitansky, que é mais comum. A gente costuma, especialmente na literatura, nas provas, ver muito mais do que a malformação mulleriana. Tá? Então, basicamente a mesma doença. E o que nós temos então na síndrome de Rokitansky? A síndrome de Rokitansky ela é basicamente um desenvolvimento insuficiente dos órgãos genitais internos. Então, essa paciente que tem a síndrome de Rokitansky, ela tem uma cavidade vaginal mais curta e mais estreita, o encurtamento vaginal, a paciente pode não apresentar útero e tuba-uterina. Tá? Então, normalmente está relacionado ao canal vaginal em relação ao útero ausente e a tuba-uterina ela pode ou não ter alteração. Tá? Nessa foto aqui é de um material do Dr. Drauzio Varela, vou colocar para vocês também o link, falando especialmente da síndrome de Rokitansky, tá bem? Então aqui a gente tem os dois, né? Paciente com síndrome, paciente sem síndrome. O que é algo muito importante a gente saber? Que na síndrome de Rokitansky os ovários eles estão funcionais, tá bem? Então isso é muito importante, isso nos ajuda muito, especialmente nas provas para a gente poder fazer a diferenciação aí entre as doenças e entre algumas características. A síndrome de Rokitansky, pessoal, ela ocorre aí por volta de 1 a cada 5.000. Tá? Então, na literatura é até interessante que eles colocaram isso, que eles falam assim, muitos ginecologistas, mesmo atuando ali por 40, 50 anos, atendendo um número grande de pacientes, muitos não vão ver um paciente com síndrome de Rokitansky ou vão ver uma ou duas vezes. Tá? Então, é considerada aí uma síndrome rara, mas que nas provas aparece e apareceu aí nessa questão de 2021 do INEP. Vamos lá. Então, agora que a gente sabe um pouco mais sobre a síndrome de Rokitansky, vamos então ir para as nossas alternativas. A pergunta é, qual dos seguintes achados é esperado encontrar nessa paciente? Alternativa A, mamas normodesenvolvidas. B, ausências de ovários. C, gônadas em fita. D, hipertrofia clitoridiana. Vamos lá. Vamos começar da D e a gente vai subindo. Em relação à hipertrofia clitoridiana, ela ocorre basicamente devido aí a 4 etiologias. A paciente ela pode nascer com uma alteração congênita e ter esse aumento da região do clitóris. Ela pode ter uma alteração hormonal causando essa hipertrofia. Essa paciente ela pode ter tumor ovariano, que também é uma etiologia dessa hipertrofia clitoridiana. E mais recente, a gente tem na literatura descrito mulheres que fazem uso de esteroides e, consequentemente, acabam tendo essa hipertrofia clitoridiana também. Tá? Então, essas 4 são importantes etiologias da hipertrofia. Para essa questão, está fora, alternativa D, então, fora aí do nosso escopo. A C, ele fala das gônadas em fita. Gônadas em fita, a gente pode colocar aqui entre parênteses a disgenesia gonodal. Tá? Então, a disgenesia gonodal ela é uma etiologia de amenorreia primária, né? Então realmente poderia confundir, mas ocorre em mulheres com útero. Tá? Então, a gente consegue descartar essa daqui porque ficou bem claro para a gente, de acordo com o ultrassom, que essa mulher ela não tem útero, então ela não pode ter as gônadas em fita.
A B, ausência de ovários. Essa daqui eu acho que está bem claro, né? De acordo com a foto que nós vimos, a gente viu que essa paciente ela tem os ovários funcionantes, igual uma paciente sem a síndrome de Rokitansky. Tá? Então, é algo bem marcante aí na síndrome de Rokitansky, que os ovários eles são funcionantes. Então, podemos tirar a alternativa B também. Então, nos resta a alternativa A, as mamas normodesenvolvidas. Nessa síndrome, as mulheres elas têm aí basicamente o fenótipo feminino e elas têm aí sim as mamas normodesenvolvidas. É o que a gente espera nessas pacientes com a síndrome de Rokitansky. Tá legal? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui embaixo no YouTube. Fiquem à vontade de fazer perguntas. Vou colocar esses 2 links para vocês. Primeiro, o material da Febrasgo, bem bacana, bem confiável, podem usar como referência. E segundo, o material do Dr. Drauzio Varella, falando especificamente da síndrome de Rokitansky. Tá legal? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, ótimos estudos para vocês e até a próxima questão.